chamado alunoservice.js, copiar todo esse conteúdo aqui, a partir do slide tu consegue copiar, tá? Esse aqui é a continuação dele e jogar dentro do nosso projeto. Beleza? Para quem montou aquela estrutura igual a gente estava fazendo, de SRC, routes, screens bem separadinho, por exemplo, eu não fiz isso na aula passada, para a gente ir mais rápido, mas eu estava falando para vocês fazerem assim, que já é interessante. Você pode criar uma pasta, igual no projeto anterior aqui, ó, você pode criar uma pasta chamada Services. E lá dentro você cria esse aluno service, tá? Ele fica organizadinho, você sabe quando você está falando do serviço, quando é tela, quando é rota, tá? Aqui é só questão de organização mesmo. Nesse projeto aqui, por exemplo, nesse novo que eu criei aula passada, eu criei uma pasta chamada alunos e eu estou tacando tudo que é relacionado a alunos aqui dentro. Aí, por exemplo, se eu fosse criar um outro CRUD de professores, eu criava uma outra pasta professores. Agora, um CRUD de carros, crio uma outra pasta de carros. Porque não são muitos arquivos, vocês vão ver que são 4 arquivos, você cria um CRUD completo. É bem simples, tá? Mas assim, pro dia a dia é melhor assim, você usar essa estratégia aqui. Colocar as rotas. Aí dentro aqui de telas, se você tem muitas telas, você separa por produto. Tá? Faz essa separação aqui dentro das telas, tá? Então, joga aí dentro do teu projeto, cria um arquivo chamado aluno.service.js, tá? Não precisa ser JSX. .js. Beleza? Aí tudo já está implementado aqui, tá? Quem quiser olhar mais de perto, dar uma vista, dá para entender, então. É só você verificar com calma depois, tá? Mas basicamente, ó, eu vou dar uma repassada aqui depois que eu colar ele, ó. Quando você pegar do slide e colar, dá uma separada nos métodos, igual tá no slide, ó, porque ele vai colar tudo junto. Ele vai considerar o espaço em branco aí. Só para ficar melhor, tá? Beleza, a primeira parte, ó, é com os métodos de listar, salvar e buscar. E a segunda parte aqui no segundo slide, ó, tem o de remover e atualizar. E o export, que é para você exportar esses métodos aqui. Ó, só dá um espacinho entre os métodos para não ficar muito confuso, beleza? Aí o que acontece? Esse aluno CS aqui, ele vai ser como se fosse a nossa API. Em teoria eu deveria integrar lá com back-end, com algum banco de dados, com algum serviço, um Firebase, qualquer coisa, e aí eu faria nesse cara separadinho para ficar melhor, para ficar mais enxuto, tá? E aí dentro dele, ó, eu tenho as operações. Então, por exemplo, listar os alunos. Eu vou lá no Async Storage e busco tudo que está dentro da chave @alunos, certo? E ele vai me trazer um valor. Se não tiver nada lá dentro é porque essa chave ainda não existe. Então o que eu faço? Coloco um array vazio, uma lista vazia. Se tiver alguma coisa lá dentro, eu faço o parse, eu pego a lista lá, que era um texto, e transformo para objeto e devolvo isso. Basicamente é só isso, tá? E nos outros eu fico usando um pouco desse cara aqui. Então esse cara aqui, ele busca a lista atual. Ele vai lá e busca a lista atual que está dentro da chave e transforma ela de texto para objeto, para lista de objetos, tá? Se não existir, tiver vazia, ele vai devolver sempre uma lista vazia. Aí, por exemplo, lá no aluno salvar, eu vou receber um aluno, a estruturazinha do aluno, vou gerar um identificador para ele, aí tem várias estratégias. Eu estou usando aqui a estratégia de pegar o momento exato que aquele cara está sendo gravado. Que é o que? Eu vou pegar a data atual e a hora, e quando eu chamo esse getTime aqui, ele vai te devolver um código que é referente àquela data dentro lá da computação, dentro do computador. É o código que ele entende como a data e hora exata daquele momento. Aí eu vou usar esse código como identificador, beleza? Poderia usar sequencial, poderia usar aquele UUID, que é o ID universal, e por aí vai, tá? Mas assim já funciona, beleza? No momento atual ali que aquele cara for gravado, eu vou pegar o código referente àquela data e hora e vou gravar como ID dele, beleza? Então eu estou pegando o aluno que eu recebi, gero o identificador para ele, busco a lista atual de alunos, acrescento esse novo aluno, vou lá e gravo de novo a lista atualizada desse novo aluno. Uma lógica bem simples, tá? Buscar pelo ID, busco a lista atual e filtro pelo usuário, aluno, que tenha o mesmo ID, que é o que eu quero buscar. Então eu vou trazer os dados daquele aluno que tenha exatamente aquele ID. Tá? Mas esse a gente nem usou. Remover pelo ID, eu vou receber um identificador, cada um tem seu identificador lá, certo?
Pego os alunos atuais, que está lá dentro da lista, aí crio uma lista nova, só que aí eu filtro essa lista, eu retiro aquele cara que tem aquele ID, então vai ser uma lista nova sem aquele cara, gravo de novo a lista atualizada, beleza? Então eu busco a lista atual, removo aquele cara, gravo de novo a lista atualizada. E atualizar um aluno, eu vou receber um aluno que ele tem que ter o mesmo ID e os dados atualizados, busco a lista de alunos atual, faço um mapeamento, que é o quê? Vou percorrer a lista nova e vou trocar aquele aluno pelo aluno novo, beleza? Deixando somente o ID dele, certo? E aí eu vou gerar uma nova lista e vou jogar ela de novo dentro lá da chave. Então eu estou aqui substituindo os dados antigos pelos dados novos daquele mesmo aluno. Estou gravando lá dentro do banco de dados, tá? Basicamente é isso, beleza? Então, por exemplo, eu quero criar isso aqui para professores. Crio o mesmo arquivo e aí eu vou trocando. Vou gravar aqui o arroba professores. Na hora de gravar aqui o aluno, eu vou gravar um professor. Esse professor vai receber um ID. E por aí vai. Você vai substituindo aonde você tem que substituir. Ou você cria já um cara genérico, chama todo mundo aqui de ID. Que aí você só substitui as chaves. Tá? Mas é assim, só para você ficar mais interessante, você entender o que está acontecendo exatamente. Tá? Copiou aí? Colocou aí? Copiou tudo, colocou no arquivo, deixou dentro do projeto. O lugar não importa, tá? A gente vai importar ele lá dentro dos componentes. E é o que eu falei pra vocês. Onde vai ficar é questão de organização do seu projeto. Certo? Agora, eu já tenho aqui as operações prontas lá no banco. Como eu falei pra vocês, o banco começa vazio lá, né? Toda vez que eu vou lá e gravo um aluno, e aí ele vai setar essa chave lá. Então a primeira vez que ele for gravar um aluno lá dentro, ele vai criar essa chave lá dentro, tá? Mesmo que ela não exista. Eu não preciso criar essa chave, de alguma forma, tá? Então se eu for listar lá e não existe essa chave, eu devolvo uma lista vazia. Se eu for gravar o primeiro, a primeira vez que acontecer, ele grava essa chave lá dentro, tá? Eu só removo ele com aquele método de remover. Tá? Ou se o usuário for lá e limpar. Beleza? Tá, uma coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu vou limpar aqui os dados do Expo, porque eu já criei essa chave, já fiz essa aula. Então quando eu rodar aqui vai ter vários alunos. Então só para ficar vazio, ó, ele só vai limpar os dados se ele vir aqui, ó, nas configurações do aplicativo e dar um clear aqui no storage. Então limpar dados em português lá que ele chama. Se ele limpar os dados aqui, ele apaga tudo que está lá dentro do Asset Storage, tá? Eu só vou fazer isso porque senão vai aparecer vários alunos lá que eu já dei essa aula. Beleza? Deixa eu rodar o projeto de novo. Vamos lá. Então, ó, nosso aluno service tem uns métodos listar, salvar o aluno, buscar, e eu vou usar eles lá dentro do projeto, né? O que a gente vai fazer primeiro? Dentro aqui do aluno lista, eu quero mostrar a lista de alunos que está lá dentro do banco, beleza? Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou importar aqui o aluno service. Aluno service. E o meu vai estar dentro de ponto barra aluno service. Aí você vê onde é que o seu está. Beleza? Aí o que acontece? Dentro aqui da lista de alunos, ó, da tela de lista de alunos, a gente tem um estado que grava esses alunos e a gente deixou fixo lá, ó, 2 alunos para ele já mostrar quando a gente entrar na tela, né? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar a lista vazia, nenhum aluno. Beleza? Apaga lá e deixa a lista vazia. Tá? Então essa lista de alunos é a lista que a gente transformou cada um em um cardzinho. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, ó, assíncrona, que vai buscar aluno. Entendeu? Dentro dessa função eu vou chamar o aluno service e vou pedir para ele me retornar os alunos atuais.
E aí eu vou receber a lista de alunos. Vou colocar aqui, ó. Vou criar uma variável lista, alunos. Vou colocar um await para ele aguardar a operação ser concluída e vou chamar o aluno service ponto. Aí, ó, dentro do aluno service eu tenho acesso aos métodos de buscar, atualizar, listar, remover ou salvar o aluno. Eu quero buscar os alunos, a lista de alunos. Ele vai me devolver a lista aqui para dentro. Aí o que eu vou fazer com essa lista? É a lista atual de alunos. Vou jogar ela dentro do estado alunos, certo? Então eu vou chamar os 7 alunos e jogo a lista de alunos lá dentro. Então só busquei a lista que está lá dentro do banco e joguei dentro do estado. Então ela começa vazia. Se não tiver nenhum aluno lá dentro, ela vai ficar vazia. Se tiver aluno lá dentro, vai trazer a lista de alunos e vai atualizar na tela. Lembra que o estado é para me atualizar uma informação na tela, né? E essa operação aqui é assíncrona, certo? Então ela vai iniciar vazia. Depois de um tempinho que eu recebi a lista de alunos, é que ele vai atualizar na tela, entendeu? E aí eu vou colocar aqui, ó, use effect. Como é que eu uso ele? Coloco uma função vazia e um array de dependências como parâmetro. E aí lembra, né? Tudo que eu fizer aqui dentro vai ser executado assim que entrar na tela. Então assim que entrar na tela, o que eu quero fazer? Eu quero buscar os alunos. Certo? Então assim que entrar na tela, o que ele vai fazer? Vai lá dentro do banco de dados, pega a lista atual de alunos, joga dentro de alunos e mostra aqui na tela. Como a gente não cadastrou nenhum, não tem nenhum aqui. Beleza? Tranquilo? Aí, ó. Tinha lá o botãozinho, né, de editar e excluir, vamos fazer depois. Vamos cadastrar os alunos primeiro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o aluno form. A gente já tem um botãozinho aqui, ó, que eu clico cadastrar e que eu preencho, cadastro o novo aluno e vou implementar o salvar o aluno, tá? Então, lá no nosso aluno form, vou importar o aluno service. Importo o aluno service. Certo? Aí aqui, ó, eu vou preencher os dados e quando eu clicar em salvar, eu quero montar esse aluno e pedir para ele gravar lá dentro do banco. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó. Quando eu clico lá, preencho todos os dados, a gente já montou todo o formulário. Cliquei no botão salvar, dentro lá do salvar, o que a gente está fazendo? Estamos montando um aluno, um objetinho aluno, pegando todos os dados que o usuário preencheu, jogando dentro do aluno. Então ele vai vir aqui, preencher nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento. Vou pegar todos esses dados e jogar dentro desse objeto. Aí aqui eu só valido para caso ele digitou algum campo ou não, certo? Então eu dou um alerta para ele, ó, preenche todos os campos. Se ele não tiver preenchido todos, poderia ter outras validações. Validação e-mail está correta, alguma coisa do tipo. Tá? E tem a validação da máscara também, que já ajuda a gente, né? Então quando ele vai colocar um CPF, ele não consegue colocar a letra e ele vai colocar os números conforme a máscara do CPF, beleza? E aí daria para fazer várias outras coisas, tá? Aí que é o seguinte, ó, então a gente fez isso ou gravou o aluno, tá? Para ficar mais interessante, ó, porque a gente ainda vai fazer uma outra validação, eu vou tirar esse else daqui. E é o seguinte, toda vez que eu dou um alerta que ele tem que preencher todos os campos, eu chamo um retorno. O que esse retorno faz? Ele sai da função, ele não executa o resto da função. Então se o aluno deixou de preencher algum campo, ou se na hora do cara cadastrar que ele deixou de preencher algum campo, ele vai dar um alerta e vai parar a função. Ele não executa o resto. Tá? Só para mim não ter que fazer esse if aqui. Se deu certo, se ele preencheu todos os campos, aí sim eu vou salvar o aluno. Tá? Então o que eu vou fazer? Essa função aqui, salvar, ela vai ser assíncrona agora, porque eu tenho que pedir para ele esperar gravar o aluno. E aí aqui eu peço para ele esperar e chamo await. Chamo o aluno service. Lá dentro dele vai ter um método salvar. E aí eu passo o aluno para ele gravar esse aluno lá dentro. O aluno que eu montei, com os dados que eles estão preenchidos na tela. Então aqui dentro eu vou passar o aluno. Beleza? Aí o que eu tenho que fazer? Eu quero que ele, na hora de salvar aqui, ele grave o aluno e volte lá para a tela de lista. E dê um alerta para ele, ó, o aluno foi cadastrado com sucesso. Beleza? Se eu preencher aqui esse cara, dar um alerta e só dar um go back e voltar para a tela anterior,
Essa tela aqui de lista, ela é executada uma vez, toda vez que está dentro de um stack, quando eu navego para uma outra tela, ele não atualiza mais a anterior, certo? Então a lista que mostrar aqui, ela vai ficar estática. Então por mais que eu cadastre um novo aluno e volte para a tela anterior, ele nunca vai mostrar esse novo aluno quando eu voltar para a tela anterior, porque ele não atualiza a tela, certo? Lembra, a tela só é atualizada quando eu entro nela. Quando eu entrar nela, ele vai executar o use effect aqui e vai buscar os alunos. E aí é o seguinte, quando eu salvar o aluno aqui, eu tenho que pedir para a próxima tela ser atualizada. E aí tem várias formas de eu resolver isso, tá? A gente vai usar uma simples aqui, beleza? Então o que eu vou fazer em salvar? Primeiro, vou salvar o aluno, depois vou dar um alerta de aluno cadastrado com sucesso. E depois eu vou voltar para a tela anterior da lista. Só que aí eu vou voltar da seguinte forma. Aqui no aluno forma, eu vou colocar, eu esqueci de colocar isso na aula passada, né? Vou pegar o navigation, para mim navegar entre as telas, e o route. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele navegar para a tela anterior, só que eu vou pedir para ele resetar todo o stack, carregar a tela de novo. Tá? Então, como eu falei, lá no React Navigation ele tem vários métodos que te ajudam a montar dependendo do seu fluxo. Tá? No meu fluxo aqui eu quero fazer o seguinte, ao invés de cadastrar aqui e voltar, eu quero cadastrar. Assim que ele cadastrar, eu quero voltar para a tela anterior, só que eu quero resetar a tela. Eu quero que ele carregue de novo ela novamente para ele ir lá e buscar a lista atualizada. Tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o navigation. Aí ele tem um método lá chamado reset, certo? O que esse cara faz? Ele reseta a pilha de telas. E aí eu tenho que passar para ele qual vai ser a nova pilha de telas. Tá? Para passar isso para ele, basta que eu faça o seguinte. Isso aqui vai estar escrito na documentação para quem pesquisar, tá? Eu tenho que passar qual é o index dessa tela, qual é a posição dela. Então eu vou criar um stack novo do zero de novo. Então só vai ter uma tela. Então o index dele vai ser 0. Vai ter uma tela só e eu vou resetar uma pilha toda de novo, tá? Porque esse reset tem como fazer para outras coisas. Resetar uma pilha já com várias telas. Beleza? E aí, qual vai ser a tela que ele vai renderizar quando ele resetar lá a pilha? Ele pede para colocar esses caras dentro de routes. Tá? Aqui eu tenho que colocar quais routes. Porque eu tenho como colocar uma ou tenho como colocar várias e colocar já qual é a pilha que eu quero. Tá? Então aqui eu vou colocar para ele colocar uma tela, que é a tela de lista de alunos. Tá? Então quando ele executar esse reset aqui, o que ele vai fazer? Ao invés de só voltar na pilha, ele vai resetar a pilha inteira e vai colocar a tela aluno lista como primeira de novo. Quando ele faz isso, ele carrega a tela de novo. Que ele resetou tudo. Tá? E é isso que eu quero, porque toda vez que ele resetar a tela, a nossa tela lá de lista, ela vai lá e busca a lista atual de alunos. Beleza? Depois, se você quiser, você pode até fazer um teste aí. Você coloca aqui um go back, só para ele voltar a tela, e você vai ver que você vai cadastrar o aluno, quando você volta, não aparece nada, porque ele não faz nada na tela anterior. Toda tela que está lá na pilha, ele vai empilhando, mas ele não vai atualizando as telas. Eu tenho que falar para ele, ó, atualize essa informação. Beleza? Então, isso aqui é uma das estratégias, tá? Então o que acontece? Ó? Depois que ele preencher lá tudo, eu não vou dar mais o alerta para ele, vou salvar o aluno, vou pedir para ele aguardar essa operação ser feita, dou um alerta para ele, reseto a pilha e falo para ele, ó, carrega de novo para mim a aluno lista. Tá? Vamos testar? Então aqui, ó, tem a minha lista de alunos, está vazia. Vem aqui no cadastrar. Teste 1, CPF 1, preenchendo aqui a ESO, tá? Só para não dar muito trabalho. Telefone 1, data de nascimento 1. Beleza? Então, ó, se ele deixar de preencher algum dado, vai dar só o alerta e pula fora da função. Quando eu retorno aqui, ele não vai executar o resto, não vai salvar o aluno. Tá? Se ele preencher tudo, aí sim ele executa o resto que está lá. O que ele vai fazer? Cadastra o aluno e não mostrou nada aqui na tela. Beleza? O que é o seguinte? Toda vez que eu fico usando esses caras aqui de reset, ele pede que eu dê o reload na aplicação para ele entender que eu estou cadastrando aquele cara, que eu estou utilizando alguma coisa ali do Navigation. Tá? Beleza? Quando a gente der o reset, dá o reload, aí vai aparecer o nosso usuário. Ih, não cadastrou. Então deu algum erro na hora de cadastrar. Deixa eu ver o que pode ser. Aluno service, salvar. Só ver se eu coloquei
salvaram o valor. Deixa eu dar um console ponto login aqui na luz, só para ver se eu não salvo aqui. Salvando a luz. Deixa eu ver se está tudo certo. Botei o botão salvar lá, botei. Salvar lá, ó, o aluno chegou aqui corretamente. Agora deixa eu ver. Ele não está gravando. Deixa eu imprimir a lista de alunos. A lista, depois que ela for atualizada. Está tudo certo, lista vazia, adiciona um novo aluno. Então, ele vai aqui não salvar aluno. Deixa eu tentar, cara, excluir os dados de novo, só para ver se ele não está me atrapalhando. Já vou, tô parando ele. Deixa eu ver, instalamos a biblioteca. Da chave. Ah, que vacilo, né, cara? Troquei aqui para professores e não voltei, né, cara? Que burro dá 0 para ele. Agora vai ter uns 3 alunos lá dentro. Ou só um, né? Ele só tá sempre sobrescrevendo. Nem avisou que eu mudei, galera. Cadê? Quem mais que eu mudei aqui? Professores. Tá tudo certo. Não tá gravando, já me desligar. Não é buscar. Listar a música. Errei aqui também. É listar a música. Agora sim. Tá aí os alunos cadastrados. Os alunos
mudei as paradas também, ó. Aqui eu tinha colocado buscar, mas o nome do método é listado do aluno. Então não traz nada. E aqui eu tinha alterado a chave para professor. Então ele estava buscando sempre uma lista vazia, mas estava guardando os alunos lá dentro. Então deixa eu deixar do jeito que está. De aluno para professor. Aí quebrou tudo. Beleza? Ó. Lá no nosso aluno form, cria o alunozinho, certo? Manda cadastrar ele lá no banco. Aí vai gerar um identificador para ele. Dá um alerta, reseta o aplicativo, traz de novo a tela lista alunos. Tá? Então, vou aqui em cadastrar. Aluno 2. CPF 2, 1002, telefone 2. Data de nascimento 2. Cliquei no salvar. O aluno cadastrado com sucesso. Aí ele reseta a pilha, traz aquela primeira tela de novo. Você vê que dá uma piscada na tela. E ó, aqui, ó. Aluno cadastrado. Beleza? Aí como eu falei pra vocês, ó. Lá dentro, toda vez que a gente vai cadastrar o aluno, a gente gera um identificador para ele. Para cada um ter um ID único. Tá? Ele pode ter duas pessoas com o mesmo nome, ou cadastrar com o mesmo CPF. Tá? Para mim não ficar dependendo disso, eu crio um ID meu para ele, para gravar esses casos. Tá? Para eles nunca se repetirem. Tá? Então ele pega ali um código que é referente àquela data e hora. Tá? Quando eu pego o get time ali, ó, é um código computacional que representa a data e hora daquele momento. Através desse código que você transforma para a data. Tá? Mas lá no computador ele entende como esse código é. Eu estou usando ele porque em cada momento é um código diferente, né? É uma hora e uma data diferente. E aí eu estou usando ele para cadastrar os nossos carros, tá? Beleza? Deu para entender? Errei algumas coisas aqui, mas faz parte. Tá? Mas ó, preencheu todos os campos, chamo lá o salvar aluno, dou um alerta, reseto a tela. Tá? O que a gente vai fazer agora? Professor, Oi? dá um push para pegar o apoio. Dá o quê? Push para pegar a professor. Comitar? Isso. Beleza? Então o arquivo é a mesma coisa, galera. Eu só vacilei aqui de ter trocado a chave aqui, né? E afetou. Coloquei a chave aqui como professor. Então sempre buscava uma lista vazia na hora de gravar o carro. Tá? Mas estava rolando com sucesso. Beleza? E na busca que eu botei errado, né? O nome do método é listar. Botei buscar, mas buscar é que busca pelo ID. Listar é o que traz tudo. Beleza? A gente vai mexer agora na tela aqui de listar os alunos, tá? Vamos implementar primeiro o excluir, tá? Beleza? O botãozinho excluir. Eu quero fazer o quê? Clicar nesse botãozinho aqui, exclui esse aluno e atualiza a lista que está na tela, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Primeiro, o botão já está lá com o delete. Aí eu vou criar uma função assíncrona que vai remover o aluno. Remover aluno, tá? Eu removo o aluno pelo ID dele, tá? Se você entrar lá no método, ó, eu pego o ID dele, que é esse IDzinho que a gente está gerando aqui, eu tenho que receber esse ID e eu vou buscar esse cara para ser excluído lá da nossa lista, tá? Então eu tenho que repassar o ID para esse cara, beleza? Então aqui eu vou receber um ID, eu vou usar esse remover lá no botão. Aí aqui eu vou chamar await, eu vou esperar, chamo o aluno service e lá tem o método remover. Tá? Aí dentro desse método eu tenho que repassar o ID. Colocar o ID de quem vai ser excluído, quem que eu quero excluir. E depois eu dou um alerta na tela. Aluno excluído. Certo?
Se eu só apertar aqui agora, ele vai excluir esse cara, mas ele não vai renderizar de novo a tela. Ele vai sair do banco, mas eu vou ter que entrar no aplicativo de novo, sair e entrar de novo para ele renderizar na tela, porque a lista está fixa, né? Mas como ela é um estado, eu estou controlando pelo estado, o que eu posso fazer? Logo depois que eu remover o aluno, eu posso chamar de novo buscar alunos. Ele vai buscar a lista atualizada sem aquele cara, vai mudar o estado e aí ele vai atualizar na tela. Porque lembra, né? Toda vez que eu mudo o estado, o que acontece? Ele atualiza o dado lá na tela. Então depois de remover o aluno, por isso que eu criei aqui numa função separada, eu vou pedir para ele buscar de novo. Vai lá e busca a lista atual. Beleza? Porque aqui ele foi lá e removeu, eu esperei acontecer a remoção. E aqui eu vou lá e busco de novo. Busco a lista atual e jogo ela dentro do estado do aluno. Aí toda vez que eu mudo o estado, ele entende que ele continua na tela. Opa, mudou os alunos, tem que ir lá mostrar na tela de novo. Tá? Se eu não fizer isso aqui, eu vou clicar lá e vai remover o aluno, mas na tela continua os mesmos alunos. Ele só vai remover do banco. Só quando eu atualizar o aplicativo, ver de novo lá, abrir e fechar, por aí vai, que eu vou ver de novo. Tá? Aí esse cara aqui eu vou usar lá no botão, no botãozinho aqui de deletar. Ó. Esse botão aqui ele está dentro do flat list, tá? Então esse cardzinho aqui, ó, eu tenho acesso ao ID do aluno. Então basta que eu chame o botão, a funcionalidade lá de remover e repasse qual é o ID de quem que eu quero excluir. Beleza? Então a funçãozinha já está pronta, o que eu vou fazer? Lá no delete, no onPress, quando o usuário pressionar ele, eu vou pedir para ele executar o remover aluno. E aí eu tenho que passar o ID dele para ser removido, tá? Eu estou aqui dentro do flat list, da lista de alunos. Cada aluno meu aqui, ó, é um item. E eu tenho acesso ao ID dele pelo item.id, tá? Então quando eu clicar aqui no primeiro, ele vai passar esse ID aqui que é o do primeiro. Cliquei no segundo, ele vai passar esse ID aqui que é o do segundo, tá? Então aqui eu vou passar aqui dentro o item.id, o ID do aluno que vai ser excluído. Por isso que é interessante eu ter um ID. Beleza? Então aqui, ó, quando ele clicar no delete, ele vai executar o remover aluno e vai passar para ele o ID daquele aluno onde foi clicado. O que ele vai fazer? Remove o aluno, espera acontecer, dá um alerta, busca a lista de novo atualizada sem aquele cara lá do banco e atualiza na tela. Tá? Então cliquei nesse cara aqui. Aluno excluído com sucesso. Quando eu voltar lá, a tela já está atualizada. Beleza? Então é como eu falei para vocês, se eu não atualizar de novo e só excluir aqui, ó, vou comentar esse buscar alunos, eu vou clicar aqui e vai dar aluno excluído com sucesso. Ele foi removido, mas aqui na tela ele ainda está. Aí eu tenho que fazer o quê? Pô, sair e entrar de novo no app. Vou só dar um R aqui, ó. Sair e entrar de novo no app, que ele vai entrar na tela de novo. Quando ele entrar, ele tem que buscar lá a lista de novo dos alunos. Aí sim eu estou sem aquele cara. Tá? Então depois de fazer a operação, ela vai acontecer lá no banco. Mas aí ela não aconteceu na tela, eu tenho que fazer e refletir na tela. Tá? Por isso que logo depois que eu estudo, eu faço a busca aqui também. Beleza? Falta o quê? O editar, né? O que a gente vai fazer? Ó? Por que ele vai ser um pouquinho mais complicado? A gente tem aqui, ó, a tela de cadastrar. Eu vou usar essa mesma tela para editar um aluno, certo? Você vai ver que não tem que mudar muita coisa não, mas dá um trabalho. Beleza? Então assim, quando eu vier do botão cadastrar, eu vou entrar na mesma tela, no formulário. Só que eu estou cadastrando um novo aluno. Vai estar tudo vazio, eu preencho e cadastro. O que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui nesse botão editar, eu quero que ele vá para a mesma tela, passe já todos os dados aqui preenchidos, para ele só editar o que ele quer mudar, e ele salve esse novo aluno. Então nessa tela aqui é o meu que tem que validar, se eu estou criando um novo ou se eu estou atualizando. É só isso. O formulário continua o mesmo, a tela continua a mesma, tá? Isso aí é simples de fazer. Beleza? Na volta do intervalo a gente faz, tá? Então quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, editar, eu quero navegar para a tela de cadastrar do formulário, mas aí eu passo pelos dados de quem que eu quero editar. Aqui eu vou chamar o navigation, ponto, navigate, navega para a tela. Eu vou só tirar um pouquinho do zoom, galera, para não quebrar. Vou pedir para ele navegar para a tela aluno form, que é a tela que cadastra o aluno. Só que aí, como parâmetro, eu vou passar o item, que é o aluno antigo, o aluno que eu quero editar. Certo? Então eu vou ter duas formas de ir para aquela tela lá de formulário. Uma é pelo cadastro, então eu só navego para a tela, eu não passo nada para ela. E a outra é pelo botão editar. Então quando eu clicar aqui no editar, ele vai navegar para a mesma tela, só que ele vai repassar o aluno inteiro para lá. O objeto dele inteiro. Tá? Aqui já está pronto. Então a gente, a partir daqui, começa as adaptações. Tá? Então aqui, ó, quando ele clicar lá no editar, no botãozinho de editar, vai navegar para a próxima tela, que é o aluno form,
E como parâmetro eu estou passando o aluno inteiro. Vai vir os dados do aluno inteiro ele montados lá para a próxima tela, tá? Aí o que eu vou fazer aqui no aluno form? Aqui eu vou fazer uma diferenciação para ver quando que eu estou editando o aluno e quando que eu estou cadastrando o aluno. Tá? O aluno que eu repassei aqui para a tela, ele vai vir dentro do route.para. Certo? Aqui na lista, ó, eu passei o aluno inteiro, o objeto dele para lá. Eu vou receber esse cara aqui dentro. E aí eu vou criar uma variável aqui para facilitar, chamada aluno antigo. Então aqui dentro do parâmetro eu estou recebendo o aluno antigo. Se eu estou navegando aqui para essa tela, através lá do botão cadastrar, eu não vou receber nada aqui dentro, porque não tem nenhum aluno antigo, eu vou cadastrar um novo. Se eu estou navegando através do botão, eu estou repassando aquele cara inteiro para a próxima tela, beleza? Para facilitar, como é que eu vou diferenciar isso? Então aqui, ó, eu estou recebendo o aluno antigo. Se ele clicou no cadastrar, não vai vir nenhum aluno. Se ele clicou no editar, vai vir um aluno ali dentro. Então o que eu vou fazer só para identificar aqui quando que é alteração e quando que é novo. Lá na nossa tela, ó, embaixo aqui do texto, informe os dados do aluno, eu vou colocar mais um texto, vou copiar o mesmo aqui do informe os dados do aluno, e vou colocar aqui, ó, ID aluno. Qual o ID do aluno? Certo? E aí eu vou mostrar esse ID aqui na tela, tá? O que eu vou fazer? Só para facilitar a identificação. Quando o aluno antigo, .id, existir, ele vai mostrar o ID do aluno antigo. Se não tiver nada ali dentro, ele vai mostrar um texto chamado novo. Beleza? Então olha só. Deixa eu só recarregar aqui. Estou aqui na tela de lista. Cliquei no cadastrar. Propriedade ainda não existe, calma aí. Aluno antigo. Ah tá, falta eu colocar aqui, né? Uma interrogação antes do ponto para ele validar se esse cara aqui existe ou não, tá? Se ele existe, ele vai mostrar, se não, ele vai mostrar um número. Beleza? Porque quando ele vier vazio, se eu chamar o ponto ID, esse ponto ID nem existe lá dentro, é um objeto vazio, tá? Então, melhor, né? Ao invés de fazer assim, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou deixar lá do jeito que tá, tá? Vai mostrar o ID do aluno antigo, se não tiver nenhum, vai mostrar um número, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou receber o aluno antigo. Se não tiver nada lá dentro, eu vou jogar um objeto vazio. Beleza? Então, se eu vier do botão cadastrar, vai ficar vazio esse aluno antigo. Se eu vier do botão que eu estou editando, aí vai vir um objeto grandão, que é o aluno que eu vou receber para editar. Tá? Que aí evita esses problemas lá no template. Beleza? Então aqui eu vou mostrar ou o ID do aluno antigo ou novo, vai depender do caso. Então aqui, por exemplo, ó, cliquei no cadastrar. Como eu não recebi nenhum aluno lá dentro, eu vou mostrar que, opa, é um aluno novo. Então aqui eu estou cadastrando um novo. Se eu vier de algum aluno, eu cliquei aqui no editar, aí não veio também. Aí não veio, né? Quebra as pernas, né, cara? Deixa eu ver se eu estou recebendo aqui certinho esse cara. Hoje está tudo dando errado. Console.log. Professor, Oi. para não tem um S no final, não? Para. Ah, é verdade, então é isso. Muito obrigado, cara. Isso aqui é o... Como é que fala assim? É o cúmulo da programação, né, cara? Falta sempre um ponto e vírgula, uma vírgula, uma letrinha, um S. Então, deixa eu dar um reload. Agora vai. Ó, cadastrar aluno novo. Se for para editar, eu estou recebendo o aluno inteiro aqui dentro. Ó. E esse aluno tem o ID. Aí eu estou mostrando o ID dele. Então aqui eu estou editando. Então se eu vier do cadastrar um novo, se eu vier do editar, eu estou editando aquele aluno de fato. Tá? Então o aluno antigo eu vou receber aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou validar ele antes de eu salvar. Tá? Fazer uma validaçãozinha. Na hora de salvar aqui, ó, eu tenho que fazer uma diferenciação. Quando que eu estou salvando e quando que eu estou atualizando. Tá? Aí aqui, ó, a primeira coisa. Se eu estou atualizando o aluno, o que eu vou fazer? Eu já tenho que preencher aqui, ó, os dados antigos que estavam lá, para ele editar os novos. E você lembra, né? Esse input aqui, ele é atrelado a um estado, lá na tela. Esse input aqui, ele começa vazio, mas eu posso colocar um texto aqui dentro para ele sempre iniciar já com esse texto. Beleza?
qual é a estratégia? O que eu vou fazer aqui? Qual vai ser o valor inicial desse input? Vazio ou valor do aluno preenchido? Essa é a estratégia. Que aí, quando eu vier salvar o aluno novo, eu não existe esse aluno antigo. Então eu vou colocar um vazio, que ele vai preencher os dados para mandar. Quando eu estiver editando o aluno, eu tenho que botar o valor que está aqui dentro. Tá? Então aqui é simples. Que é o seguinte, ó. Como é que vai começar preenchido esse campo aqui? Da seguinte forma. Se o aluno antigo, ponto, nome, existe, ele vai ser preenchido. Ou texto vazio. Então, se o aluno antigo existe, vai preencher com o nome dele. Se ele não existe, se for um aluno novo, vai preencher como vazio. Tá? Então, toda vez que eu navegar para a tela, ó, o nome do aluno já vai estar preenchido ali, porque eu recebi aquele aluno. Se eu vier do cadastrar, ele vai ficar vazio. Entendeu? Deu para entender? Se eu vier aqui no editar, ó, eu vou receber esse aluno antigo, e se o nome dele existe, eu jogo já o nome dele dentro aqui da variável. Para ele vir aqui e editar do jeito que ele quiser. Se for um novo, eu deixo vazio. Tá? Então eu faço isso para todos os campos, todos os inputs. Então aqui, ó, aluno antigo.cpf ou texto vazio. Aluno antigo.e-mail ou texto vazio. Aluno antigo.telefone ou texto vazio. Aluno antigo.data de nascimento, data de nascimento, ou, deixa eu só tirar um pouquinho o zoom, ou texto vazio. Então aqui, ó, através desse cara, eu vou sempre definir quando que eu estou editando alguém e quando que eu estou criando um novo. Né? Então assim, os campos já tem que estar preenchido se esse cara aqui existe. Então eu já vou preencher com a informação. Ele vai só digitar a nova informação que ele quer e aí eu atualizo. Tá? Então aqui, ó, quando eu vier de algum aluno que existe, eu já vou preencher com os dados dele. Que já existe. Aí ele vem aqui e altera para o dado que ele quer. Se for um novo, aí eu coloco ID novo e aí ele vai preencher o ID novo. Certo? O que falta agora? Na hora de salvar aqui, ó, eu tenho que fazer uma validação. Se eu estou pegando o antigo ou se eu estou pegando o novo. Beleza? Então aqui é o seguinte, ó. Aqui, nesse aluno aqui, ó, objeto aluno, eu estou pegando todos os dados que ele preencheu na tela, atualizados, tá? Aqui eu vou fazer uma validação. Se o aluno antigo, ID existe, eu estou alterando um aluno. Se ele não existe, se for o contrário, eu estou cadastrando um novo aluno. Então aqui dentro vai as minhas lógicas, tá? Para mim salvar o aluno é da seguinte forma. Eu chamo salvar, vou colocar aqui dentro, ó. E quando eu estiver editando um aluno, alterando o aluno, eu não vou chamar o salvar, vou chamar o update, vou alterar algum aluno, tá? Então é a mesma estratégia, só que aqui eu vou chamar o await, aluno service, ponto atualizar. Aí ele, nesse atualizar, ele espera aquele aluno com o mesmo ID, mas com os dados atualizados, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu já peguei todos os dados do aluno, mas falta o ID dele, porque eu estou atualizando o aluno. Então o que eu vou fazer aqui? Dentro do aluno.id, que é o aluno novo, cadastrando os dados novos, não é o aluno novo, né? Aluno.id, que não existe, eu vou jogar o ID do antigo. Aluno antigo ID. Por quê? A única coisa que vai ficar igual quando eu editar o aluno é o ID dele, não vai mudar nunca. O resto dos dados ele pode mudar tudo. Então eu estou pegando todos esses dados aqui que ele preencheu, tá nesse objeto aqui aluno, só que eu estou colocando o mesmo ID. Então vai estar o mesmo ID, mas com os dados atualizados. E aí lá dentro do atualizar, eu passo esse aluno atualizado, que é o aluno com os dados atualizados. Beleza? Aí lá ele vai atualizar, dentro do método aqui, ó, ele recebe esse novo aluno, mas com o mesmo ID. Busca na lista. Depois o que ele faz? Gera uma lista nova, substitui o aluno que estava com o ID antigo, coloca o mesmo aluno com os novos dados, mas preenche o mesmo ID. E grava lá na lista. Então ele só atualiza aquele cara, tá? Então o ID dele tem que estar o mesmo, para isso que eu faço isso aqui.
Só que dentro aqui do aluno eu já vou estar com os dados novos que ele preencheu na tela. Beleza? Depois que ele atualizar a mesma coisa, eu dou um alerta e reseto para ele voltar lá para a tela de lista. Tá? Só vou mudar a mensagem, né? Aqui eu vou colocar aluno alterado com sucesso. Beleza? Então veja, o formulário continuou o mesmo, os inputs continuam o mesmo. Qual foi a estratégia? Eu vou receber aqui o aluno antigo quando eu for editar, e aí eu vou sempre validar. Quando que eu estou cadastrando, quando que eu estou editando algum. Tá? E aí, com a ajuda dos estados, eu já preencho a informação quando eu estiver editando o aluno. Tá? E na hora de salvar um aluno, eu valido, ó, aluno antigo, id.existe, se ele existe, eu estou editando. Então eu vou lá e edito. Se ele não existe, é um novo aluno. O ID dele não existe ainda. Ele só vai ser gerado quando eu salvar um novo aluno. Aí eu chamo de salvar. Tá? Vamos testar? Ó. Aqui, ó, cadastrar um novo aluno. Não recebi o aluno antigo, então já identifica o novo. Na hora de salvar, eu vou pegar todos os dados e ele vai executar esse segundo aqui, ó, que é o cadastrar um novo aluno. Então aqui, ó. 3. Já travou? 3. 3. 3. Só para facilitar a vida. Aluno cadastrado com sucesso. Olha o aluno aqui, ó. Agora, quando eu for editar, eu vou vir por esse botão aqui, ó. Quando eu clicar nele, ele vai repassar o ID e os dados daquele aluno antigo. Aí o que eu fiz? Preenchi todos os inputs já com os dados antigos. O que ele vai fazer aqui? Digitar o dado novo que ele quer. Então, por exemplo, 33.editado, certo? Ele só mudou o nome. Vou capturar essas informações atualizadas que ele digitou na tela. E quando chegar aqui, ó, ele vai validar. O aluno antigo ID existe? Existe. É um aluno antigo. Então eu vou juntar os dados novos, dou o mesmo ID para esse cara, peço para ele atualizar lá no banco de dados. Certo? Cliquei aqui, ó, no salvar. Aluno alterado com sucesso. Aí quando você for ver aqui o texto, ó, editado, que ele resetou a tela, trouxe lá a pilha salva, foi lá na base, buscou de novo o aluno, lá ele já está editado, mostrou aqui na tela. Então ele clicou aqui, ó, recebi o ID dele e os dados. Aí ele vem aqui e altera o que ele quiser. Editado de novo, mas aí eu vou alterar mais alguma coisa aqui. Telefone para o e-mail para @text. Salvei, aluno alterado com sucesso. Agora os dados estão alterados. Então as 4 operações completas, ó. Cadastro um novo. Cadastrado bonitinho. Certo? Cliquei aqui no editar. Edito os dados dele. Salvo. Alterado com sucesso. Se ele clicar aqui no editar nada, salvar, não vai acontecer nada. A continuidade do efeito. Ele não editou nada, tá tranquilo. Ele vai editar lá, vou atualizar o cara, mas ele continua com os mesmos dados. Tá? Cliquei no excluir, aluno excluído com sucesso. Então as 4 operações já prontas. Beleza? Eu poderia ter criado uma outra tela só para editar o aluno? Poderia. Também é uma estratégia, mas aí você vai ter que criar os inputs, fazer tudo de novo. Então aqui é só usar um pouco da lógica para... Pô, eu posso usar a mesma tela, e aí é bom que eu não preciso... eu tenho que colocar mais um campo aqui para cadastrar um aluno. Aí eu tenho que ir aqui e colocar na tela de aluno e lá na tela de cadastrar e colocar também. Mudou aqui o botão, mudou não sei o que aqui nessa tela. Eu tenho que ir nas 2 telas e atualizar. Então é interessante que eu use o mesmo formulário. E atualizo tudo. Tá? Que aí você vê que é só uma questão de lógica. A cara da tela aqui, tudo da tela que a gente fez ontem, a gente não alterou nada. Continua a mesma. Tá? E a gente só implementou os botões aqui na lista. Beleza? O que eu não falei, né? Ó, esses caras aqui, fechei o aplicativo. Vou rodar de novo lá o projeto. Estão aqui, ó. Não é apagado, fica guardado no dispositivo. É só se o usuário instalar o app, ou ele for lá e limpar os dados. E no iOS não tem nem como, né? No iOS eu acho que não pode, não tem essa opção, né, de limpar dados. Tem? De um aplicativo? Não, no aplicativo, né? Entra nele mesmo e limpa lá. Onde é que você fica quando começar a aula? Então avançou, cara. Antigamente não tinha, não. Eu coloquei. Só desinstalando essa. Mas tem uns apps que ele guarda tudo na nuvem, né? Ele não deixa tu excluir nada. Se eu não me engano. Depende do app. Beleza? Alguma dúvida, galera? Ó, não deu pra entender alguma coisa?
você vê que assim, fazer um CRUD já começa muitas coisas, né, pra fazer, né? Muito trabalhinho, beleza? Mas assim, é simples, tá? Ó, foi 4 arquivos, vai criar um CRUD. O formulário, a lista, o stack só para configurar as telas e o service. 4 arquivos, bem tranquilo, tá? Quero criar um novo CRUD. Posso criar um novo aqui, sei lá, de professores. Aí, por exemplo, poderia ter criado, ao invés de usar o stack, usar um tabs. E aí eu tenho uma tela que mexe com os professores, uma tela que mexe com os alunos. Ou sei lá, eu crio um drawer, coloco lá as várias opções, uma tela inicial, aí eu pego uma tela e vou para a lista de alunos. Faço o CRUD completo, por aí vai. Aí vai depender do que a pessoa está fazendo, certo? Tranquilo?